Fala galera, primeiramente bom dia, eu me chamo Christian do canal TV GC Curuçá e hoje a gente vai quebrar tudo aqui nessa bagaça, hein? Hoje eu vou trazer duas palavras de impacto profundas que transformaram a minha vida e que até hoje eu uso nos momentos mais difíceis e tenebrosos que a gente passa aqui, ó. Mas antes de entrar nesse conteúdo, eu quero mandar um abraço pro tio Maoi, né? Para quem não sabe, o tio Maoi é em homenagem ao Silvio Santos, que diz Maoi, e o tio Rambo, que cara mais engraçado, mesmo, né? São dois apelidos diferentes, que esteve aqui em Curuçá no início do mês, e aliás, mês passado, passando umas férias, o cara que mexe com a culinária, com a gastronomia japonesa, lá em João Pessoa tem um restaurante voltado a esses pratos. E um abraço para você aí, meu tio Rambo ou Maoi. E um forte abraço também pro nosso amigo, o irmão do Jorel. É isso mesmo, você sabe quem é o irmão do Jorel aqui em Curuçá? É ele, o Ronald Matt Gunn, um cara que já virou uma personalidade também, né? Uma figura folclórica, cara. Quando eu tô passeando com a minha filha de moto, aonde quer que eu vá em Curuçá, o Ronald está, principalmente na praça usando Wi-Fi. E assim, o cara não é Jesus, mas está em todo lugar ao mesmo tempo. E amanhã a gente vai ter uma entrevista com o cara, uma entrevista descontraída no Papo de Esquina. E a gente vai falar também desse novo empreendimento, né, cara, que eu pude perceber através do status dele. Ele já foi em casa, ele tá vendendo chopp, né, o famoso sacolé. E assim, é muito gratificante ver um cara jovem que tá com uma nova galera andando por aí, uma nova referência, uma nova juventude, né, cara, para ter o seu sustento aí de vida. Assim como a gente tem o nosso amigo Ruga também, um abraço pro Ruga aí, que vende coxinha, que vende chopp aqui em Curuçá, uma das melhores coxinhas, eu já provei. E a gente vai entrar no conteúdo de hoje, duas palavras de impacto, né? Duas palavras impactantes que movem a minha vida. A primeira, eu cheguei até essa palavra sem querer, pesquisando, e me aprofundei um pouco, porque assim, quando eu descubro qualquer palavra, o que eu gosto é da mentalidade que está por trás dessa palavra. Por exemplo, em que contexto o cara disse isso? O que ele viveu, o que ele vivenciou para escrever algo tão impactante. A segunda foi alguém que usou contra a minha pessoa e que eu uso até hoje como um combustível motivacional. Quando eu estou com dificuldade, quando eu estou com preguiça, quando eu estou com indisposição, eu lembro também dessa palavra. Ou seja, algo que seria pro mal acabou transformando num bem que eu fiz com que se transformasse. Pois bem, vamos lá. A primeira palavra é assim, é de impacto, gente. Eu gosto de palavras assim. Se você estiver atravessando o inferno, não pare. Analisa só. Um segundinho para pensar, vocês já mataram uma charada? Pois é, exatamente isso. Se você estiver atravessando o inferno, não pare, porque se você parar, você vai continuar. Não é verdade? E essa palavra, ela é de efeito, cara. Porque assim, quem nunca passou um inferno na vida, ou está passando, seja pelos demais motivos e circunstâncias que a vida nos impõe, seja financeiro, término de relacionamento, perda de um ente querido, depressão. E o cara que disse essa palavra, eu não me contentei só com a palavra, eu fui atrás a fundo da pessoa por trás dessa palavra e cheguei até a pessoa de Winston Churchill, exatamente esse cara que foi uma das personalidades que decidiram a Segunda Guerra Mundial. O cara nascido na Inglaterra, nomeado primeiro-ministro pelo rei inglês, e ele foi decisivo na invasão das praias pelo eixo, pela aliança, no dia D. E o cara que disse isso para mim, ele ganhou totalmente o meu respeito justamente por isso, porque ele viveu isso na pele. Ele nasceu em 1874, ou seja, passou pelas duas guerras
batalhou na primeira e na segunda, como já estava idoso, mas mesmo assim ele foi usado. Então, gente, essa palavra eu uso em todas as ocasiões e por todas as adversidades possíveis, né? Não é o destino de uma nação, mas eu vou colocar esse que está liberado pelo YouTube, o segundo não está, aqui na descrição do vídeo, que é Churchill. Então, ao analisar a vida desse estadista, eu pude perceber que é um cara muito frágil, aparentemente, idoso. Mas por que ele foi usado em um contexto? Porque no filme, se tu fores assistir, tu já vai, cara, é um filme emocionante, o que? Uma carnificina, um matadouro de jovens, e ele já passou por isso na Primeira Guerra Mundial. Inclusive ele deu ordem a diversos jovens, diversas pessoas, soldados, do qual mais de 250 mil não retornaram. Vou ter cuidado em falar algumas palavras porque o YouTube pode censurar, né? Então, assim, o filme todo é ele combatendo contra esses generais. Inclusive tem uma cena incrível que ele faz uma oração para que Deus mande uma tempestade, mande trovões, arrase as praias para que os generais não mandem os soldados. Cara, e o filme todo é ele batendo nessa tecla, mas ele não pode fazer nada. Até que a secretária dele, que tem um marido que fez o desembarque na praia, ela diz que ele está se acovardando muito, que não é a função dele fazer isso e evitar e tirar as esperanças das pessoas. Porque assim, o Churchill, ele é um humanista. Ele fica muito sensibilizado com o que vai acontecer, só que só no final ele entende que ele não pode evitar com que os soldados desembarquem, mesmo sendo uma estratégia contrária dele. O que ele faz? Ele prepara, como ele é um orador, ele tem o dom da retórica, de falar em público. Ele só de falar aqui eu já tô me arrepiando. Ele prepara um texto. Foi como um tapa na cara dele. Essa secretária dele que escrevia, né, xilografia, falou que ele não poderia tirar as esperanças das pessoas, mesmo sabendo que esse desembarque era contra a vontade dele. O que ia acontecer? Os jovens iriam morrer, e pior que a morte física é a morte da esperança que ele estava tirando das pessoas. Então ele prepara um discurso, meu amigo, que até o Hitler dá aquela travada. Um discurso para os soldados, para as famílias e para toda a nação. Esse discurso eu vou colocar aqui no final do vídeo. E o Hitler, por sinal, escuta, porque como é transmitido pela rádio, esse discurso, Hitler escuta. Então essa palavra de Churchill, se você estiver atravessando o inferno, não pare. É alguém que conhecia a causa, que vivenciou, que experimentou os horrores das duas guerras mundiais. E na segunda, e detalhe, o filme mostra o conflito, cara, que ele vive com a esposa dele. Ele mesmo sendo velho, a esposa dele um pouco mais nova. Mas assim, às vezes a gente tem mania de achar que a vida dos outros é um pouco melhor que a nossa, ou que o cara não tem dificuldade. Mas, gente, até o último dia da vida dele, ele morreu com 90 anos. O cara lutou, meu amigo. E a nossa geração aqui, o que fez? Nada, nós nascemos privilegiados, cara. É por isso que eu falo que a maior inspiração que eu tenho na minha vida foi o dia D, o dia em que todas as nações se uniram para derrotar Hitler, onde milhões, centenas de jovens não retornaram mais para os seus lares, para o colo de seus pais, de suas esposas, de seus filhos. Esses sim são heróis. A nossa geração realmente é Nutella, é privilegiada. E eu me inspiro nessa palavra, cara. A segunda é alguém em um período em que eu mais precisei. Eu não vou citar nomes e nem dar pista. Como diz aqui em Curuçá, deixa da tua laidagem e te liga. Que cara mais engraçado.
Primeiro que eu não vou falar quem é, porque assim, a pessoa não está aqui para se defender, e eu jamais faria isso, né? E assim, cada um tem a sua verdade. Existe a verdade de um lado e existe a verdade do outro. A verdade, ela não é absoluta, ela é relativa, né? E assim, certo dia alguém quis me derrotar com uma palavra assim: aquele que cavou sua cova, que deite nela. Olha só, essa palavra foi dita há mais de 10 anos e ela nunca saiu nem sequer por um segundo da minha mente. Só que eu transformei essa palavra como um dos maiores símbolos de motivação da minha vida. Sempre que eu penso em desistir de algo, eu lembro dessa palavra e dessa pessoa dizendo: aquele que cavou sua cova, que deite nela. Uma palavra de maldição, né? Maldição se transformou em uma palavra de bênção que mudou completamente a minha vida. E ela foi dita em um contexto da minha vida. Tu pode estar te perguntando: pô, mas por que alguém iria dizer isso? Porque assim, houve um tempo que daria outro conteúdo, vamos deixar para um outro conteúdo, em que eu tinha aquela música: eu vivia isolado no mundo quando eu era vagabundo. Então, eu já era um vagabundo nato, né? Mas há 10 anos eu resolvi mudar o meu caminho, mudar a minha vida, né? Talvez essa pessoa pensasse que eu ainda estivesse com as mesmas práticas, né? De não querer saber nada, parar de estudar e tudo mais. Então ela foi infeliz em dizer aquele que cavou sua cova, ou talvez feliz porque me incentivou. E foi assim, nesse contexto em que eu mais precisei da ajuda de alguém para mudar de vida, para querer mudar, para querer arrumar um trabalho, para querer arrumar um emprego, ter uma vida um pouco mais digna, que é outro assunto da nossa realidade aqui de Curuçá, que eu vou contar futuramente, que assim, aqui a gente, com todo o avanço que nós temos, ainda é muito difícil para a juventude. A minha juventude, hoje você pode fazer uma faculdade aqui em Curuçá, evoluiu bastante, mas assim, não tem emprego, não tem fábricas, não tem uma infraestrutura. E se você é jovem e realmente ainda quer seguir por caminhos tortos, que não conduzem ao êxito, aí a cidade ainda vai ficar um pouco mais difícil. Mas assim, eu não me inspiro em cidade, eu não me inspiro em ninguém. Na verdade, eu acredito em Deus e acredito que todo ser humano, em qualquer momento da sua vida ou fase, pode mudar e pode dar a volta por cima. Eu não sei qual é o seu problema, pelo que você está passando, se perdeu um ente querido, se é problema financeiro, se não tem um trabalho. Na verdade, nessa pandemia, eu, graças a Deus, ainda agradeço muito por estar trabalhando, mas eu poderia estar desempregado. E aí eu me pergunto, como seria da minha vida? Não é verdade? Então eu gosto de me sensibilizar com os problemas dos outros também. Gente, para não ficar longo, vou me despedir. Ainda tinha muito mais conteúdo para contar, mas vou ficar com essas duas palavras aqui. A primeira, o Winston Churchill: se estiver atravessando o inferno, não pare, que a qualquer momento você vai sair. O cara vivenciou não o inferno, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra. A segunda palavra é: aquele que cavou sua cova, que deite nela. Entendeu? Eu nunca irei cavar uma cova para que eu mesmo deite. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Então, transforme aquilo que era maldição em bênção. Um forte abraço. Essa foi a mensagem de hoje. E amanhã tem Ronald, o irmão do Jorel. Um forte abraço e tchau. Fui!